Estamos ao vivo agora para todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Está começando mais um episódio do CSI, o nosso Customer Success Insights. Então, hoje a gente investiga o que destrava o sucesso do cliente. E o CSI, você já sabe, pessoal, é uma iniciativa aqui da Lunatic Monkey, a IA do CS que transforma todo o seu relacionamento no WhatsApp em dados, em visibilidade, para você saber, de fato, o que fazer. E aqui no CSI, você já sabe, né? A gente sempre traz algum especialista, alguma pessoa do universo do Customer Success que consegue compartilhar um aprendizado, uma aplicação para que a gente melhore cada vez mais as nossas operações. E você que está chegando agora, já manda um alô aqui, pessoal. Hoje eu quero fazer um pouquinho diferente. Já manda um alô aqui dentro dos comentários. Eu quero entender que tipo de segmento você trabalha aí no CS. Né? Você está trabalhando na área de tecnologia, você é de um varejo, você é de um e-commerce. Eu quero entender o público que a gente está trazendo aqui. Já coloca no comentário aqui para a gente poder identificar e saber que também já está sendo transmitido aqui no LinkedIn, tá? Para quem não conhece a comunidade, já faz a leitura aqui do QR Code, tá, pessoal? Em breve eu vou abrir aqui para vocês fazerem a leitura do QR Code, participar da nossa comunidade. E hoje, no nosso 12º episódio, rapaz, já fizemos 12 aqui, excelente, com sempre um convidado muito especial. E hoje tem um tema um pouco polêmico, e eu adoro polêmica, eu gosto desse tipo de assunto, que é os 5 erros que fazem o seu CS parecer irrelevante, né? Então, por muitas vezes, a gente sabe que a gente tem uma área de CS, mas será que ela faz CS mesmo? Será que você está conseguindo entregar o valor necessário? Será que a empresa está vendo como deveria te ver? O cliente está te vendo como deveria te ver? Então, hoje, a gente vai investigar o que destrava esses 5 erros aí com a nossa convidada. E para esse papo, eu tenho o prazer de receber, já vou botar ela aqui na tela, ela já está aqui com a gente, tá? Já vou adicionar a nossa querida Robs. Seja muito bem-vinda, Robs. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai estar gravado isso? Com certeza. Opa, aqui, o pessoal já está aqui, ó. Olá, pessoal, bom dia para quem Agora está é bom aí. dia, né? Daqui a pouco, se você pode estar assistindo, é boa tarde, boa noite. O importante é todo Robs, mundo se sentir acolhido, porque daqui a pouco eu isso, começo a falar umas verdades meio duras, aí às vezes o povo gostei. não se sente muito acolhido, sabe? Hoje é sem filtro, então, não tem esse negócio, né? Então, sem filtro, vamos falar as boas verdades que precisam ser ditas, né, Robs? Essas verdades precisam ser ditas. Não dá para viver nesse mundinho de só alegria, porque quando a gente cai na operação, a gente sabe que não é, né? É verdade. Robs, excelente, muito prazer estar com você aqui hoje. Você é famosa, né, Vai no ter um segmento. convidado aqui com a gente, ó, daqui a pouco. Começa a aparecer o outro, aí aparece esse, aí aparece o outro. Ele não pode ver uma câmera ligada, né? Meu filho, olha lá, dá oi para as pessoas. Oi, é seu filho. Mas ele não pode ver a câmera ligada, que ele vem ver o que está acontecendo aí. O que Ele está já quer acontecendo? ver, né? daqui a pouco ele passa aqui na frente também. Passa. Ele não vai passar em cima, mas vai ter rabos atrás de mim. Opa! Que honra estar com todo mundo aqui, inclusive com a Robs. A hora da Robs é cara, pessoal, então aproveitem, vamos fazer bastante perguntas com um tema super relevante aqui, de acordo com a experiência dela. Robs, para as poucas pessoas que não te conhecem, né? Para as poucas pessoas que não te conhecem, te Eu não sei apresenta se aí. isso é legal, Vini. Isso me assusta um pouco. Sabe aquela piadinha do mas você só tem 10 seguidores. Já tentou ter 10 seguidores em um beco? Pois é, exatamente. Mas te apresenta Para para quem, quem não te pra quem não conhece. me conhece, ainda vai descobrir agora que eu sou apenas uma engraçadinha. Eu sou uma profissional da área de CS, trabalho nessa área há uns bons anos, desde quando não se chamava CS, desde quando eu era apenas assistente comercial, lá em 2010, foi quando eu conheci um pouco dos processos de CS, porque eu trabalhava numa empresa internacional. Então, de 2010 para cá, eu comecei a escutar que existia um negócio que fazia no pós-venda para melhorar o relacionamento com o cliente. E eu era uma assistente comercial, trabalhava com entrega de geradores de energia. Então, Que era legal. maquinário pesado, não era no software ainda. De lá para cá evoluiu muita coisa. 2016 fui oficialmente contratada como Customer Success Manager, depois como Head, e eu fiz a transição da indústria para serviço, para software, para SaaS, para tecnologia. Então foi uma drástica mudança em alguns anos assim, mas sempre com essa ideia de, gente, acontece alguma coisa no pós-venda que não é só um suporte ao cliente, é algo um pouquinho a mais.
E eu fui evoluindo os conhecimentos, principalmente de 2016 para cá, porque daí se falou efetivamente sobre CS, com esse nome, com as técnicas e tudo mais. Comecei a estudar muito sobre a área, acabei me tornando uma referência por ter começado quando tudo era mato. Então, eu acho que esse eu reconheço o meu mérito em aprender e ensinar, mas eu acho que o mérito veio muito porque eu cheguei primeiro. Então, quem chega primeiro tem algum benefício, né? Um benefício, né? E, como diz o meu mentor, eu sou uma pessoa muito consistente. Eu falo a mesma coisa há muitos anos. Então, isso também me dá uma certa segurança no mercado, o que me levou a conquistar alguns títulos na área de CS, como uma das 25 profissionais mais influentes do mundo. Mas eu acho que isso vem muito dessa fala de consistência. Eu realmente acredito no que eu falo sobre CS, o que eu ensino, como eu faço dentro de uma mentoria, dentro de uma consultoria, dentro de sala de aula, porque eu também sou professora. Então, tem um monte de coisa aí sobre mim que vocês vão descobrindo conforme eu for contando os erros de CS aí. Mas eu sou a Barbie multifunções. Já que está na moda falar da Barbie, eu sou a multicarreiras Barbie, né? Porque a gente não cresceu a vida inteira com a Barbie com 15 profissões para ter uma só. Muito bom, é uma honra estar te recebendo aqui, tá? Espero poder trazer o objetivo do CSI, né, Robes, que é justamente isso, né? O nome já diz, Customer Success Insights. Vamos investigar o que eu adorei o nome, tá? Adorei. Pegou a referência, né? Então a gente Peguei investiga a referência, ali, achei muito boa. E, poxa, trazer a sua experiência aí ao longo desse tempo, né? De todos, eu sempre falo que, poxa, Customer Success é adaptabilidade, é criatividade, entender como processo. Cada empresa opera de uma maneira diferente. Poxa, trazer a sua experiência aqui, a sua bagagem, os seus erros, os seus acertos também, é de muita relevância para quem está começando agora, para quem quer estruturar, para quem já é estruturado, que não está conseguindo enxergar uma visão que você tem. Então, eu acho que a gente vai conseguir extrair muitas coisas. Eu gostei muito do tema, eu estou muito curioso aqui. Eu sempre sou o que mais faço pergunta aqui, sou eu, tá? E o pessoal pode mandar perguntas. É o benefício do entrevistador, né? É o benefício do entrevistador, é esse. Exato. A gente aprende mais que todo mundo aqui. Então, pessoal, fiquem à vontade, coloquem as perguntas que você tem, a gente vou estar gerenciando aqui, tá? E passando para o Robson, né, para falar sobre esse tema. Mas antes, Robson, eu queria entender, tá? Depois de você estruturar mais de 300 operações de CS aí, o que mais te chocou nas empresas, assim? O que você se indigna quando você entra, o que você faz a sua consultoria, o que você viu ao longo desse tempo aí? Olha, o que mais pega, eu vou começar não vou começar do quinto para o primeiro, tá? Eu vou começar logo do primeiro, que é para a gente já começar com tudo. Vamos nessa. Principalmente a quantidade de profissional que se sente incapacitado para realizar o seu trabalho, porque a empresa não sabe o que quer realizar. Então, o erro número 1 em todos os meus anos de carreira, e aí eu vou acrescentar os anos de relacionamento também, não só de CS, aí a gente já está falando de mais de 20. O erro número 1 das empresas é não saber o que quer. E para isso eu uso uma frasezinha, que é da Alice no País das Maravilhas, né? Que Alice, para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. E é exatamente isso. E aí o profissional se sente incapacitado, a empresa acha que não está entregando, porque ela nem sabe o que ela quer entregar, o departamento fica sem nenhuma baliza para saber se está funcionando ou não a prática diária, e principalmente não se tem esse win, esse momento do conseguimos, a gente está conseguindo chegar onde queria, a gente consegue um resultado com esse processo, a gente consegue um resultado com essa área, porque não sabe o que é resultado. Não sabe o que é. E isso foi pegando tanto ao longo da minha carreira em CS, tanto quanto quando eu era head, quando eu era operação também. Quando eu fui da operação há muito tempo, antes de ser head, antes de virar consultora, eu fui da operação há muito tempo. Então, eu fui uma CSI, que é a Customer Success Implementation, né? Eu fui uma implementadora técnica por muito tempo. E quando a gente tem um norte, quando a gente tem uma baliza, a gente sabe onde quer chegar, a gente tem um indicador, a gente tem propósito, North Star, OKR, sei lá, o nome que a gente quiser dar, tem um monte de técnica para isso. Só que a gente precisa de uma dentro do DCS. E as empresas vão fazendo o puxadinho. Então, vamos colocar uma pessoa ali para falar com o cliente para ver o que acontece. O que vai acontecer se não tem um plano para saber onde se quer chegar? Então, esse assim, é erro
número um, é o que torna a maioria das áreas irrelevantes. Por quê? Porque ela não consegue provar valor. Porque ninguém disse para ela o que era valor. Onde é que ela deveria chegar? O que ela deveria conquistar? Como que seria o dia a dia para conquistar aquilo? E Isso é aí, muito. isso pegou tanto que quando eu comecei a mentorar profissionais, não só empresas, porque isso foi uma segunda parte da minha carreira, eu comecei a mentorar profissionais, comecei a mentorar CSMs, heads, diretores, comecei a mentorar a pessoa para que ela pudesse guiar a área. A quantidade de profissional que eu comecei a atender, que se sentia incapacitado. Não, eu acho que eu não sei o que é CS. Eu acho que eu não sei fazer CS. Né? Eu acho que eu não conheço as técnicas de CS. E eu ia conversar com a pessoa, tecnicamente ela era perfeita, o que ela não conseguia era o Tá. respaldo da empresa para saber o que ela tinha que entregar na sexta-feira, final do dia. Então, erro número um já de largada é esse, galera. Quem se reconhece nesse cenário aí não sabe o que tem que entregar. Não tem um indicador que não seja, por exemplo, NPS e churn, que não são indicadores de CS, são indicadores de negócio. E aí já começa outras polêmicas. Mas acho que esse é o número um, Vini. Eu acho, pô, muito bom. Poxa, eu falo com líder de CS aqui diariamente, né? E vejo muito essa realidade. Uma dúvida que eu tenho: onde é que está a responsabilidade da empresa para provocar isso? E onde está a responsabilidade do próprio profissional da empresa para trazer isso para dentro da empresa? Porque a área é relativamente nova, né? Então, e aí, dependendo do setor que você está inserido, realmente não tem nenhum tipo de conhecimento sobre o que se deve fazer. E muitas delas entendem, contratam pessoas para dizer o que devem ser feitas, né? A gente contrata pessoas para dizer o que a gente precisa fazer. Não contratava ninguém, né? Então, eu queria entender sobre qual é a sua percepção de onde está a responsabilidade da empresa de oferecer isso e onde está a responsabilidade do profissional ali, né, de mostrar isso para a empresa, né? Onde é que está como é que equilibra essas duas, essas entregas? Cara, é o acordo de expectativa, né? É o acordo do nível de serviço contratado. Vamos lá. Se eu contrato o Vini porque eu quero que ele seja o meu head de CS, meu diretor de CS, eu preciso dar autonomia para que ele faça isso. Parte do trabalho do head, do diretor, é conseguir determinar os objetivos do departamento, os indicadores do departamento, fazer a contratação do departamento, guiar o que está acontecendo ali. Ok, então eu já contratei com o objetivo de eu preciso que uma pessoa venha aqui e me diga o que esse departamento vai fazer, o que ele vai entregar. Então a responsabilidade é do head, é do profissional. Isso. E aí eu vou voltar lá no erro número um pouquinho, que a maioria das empresas não contratam um head. Eles pegam o melhor analista de suporte e transformam na pessoa que vai criar o departamento de CS. E aí eles Já perderam está o ali, né? melhor Se já analista. tem tu, vai tu mesmo. Não, é porque existe realmente essa confusão de que, nossa, essa pessoa é tão boa com pessoas, essa pessoa é tão boa em resolver problema, então é claro que ela Fala-se. consegue criar um departamento de CS. Uhum. Como se fosse a mesma coisa, como se criar um departamento dependesse de bom relacionamento. E sem falar da ideia de que essa pessoa ela era boa reativa. Não necessariamente ela vai ser boa proativa. E aí entram vários outros conceitos da área de CS aplicados que fazem essa dificuldade do departamento funcionar. Mas principalmente quando a gente está falando de atribuir a responsabilidade para o profissional de, ó, eu te contratei, ou você veio de outra área e agora está assumindo essa área aqui, me diga o que esta área vai fazer. Qual é a entrega que você pode fazer para mim? Ok, eu vou construir um plano e vou defender a minha entrega. Baseado em quê? Baseado em qual é o objetivo da empresa nos próximos 5 anos, 6 meses. Cada um vai operar do seu jeito, dependendo do indicador que quer bater. Mas se eu sei, por exemplo, que a empresa que eu trabalho quer bater o dobro de cliente até 2030, como que o meu departamento, que no caso é o departamento CS, contribui para este plano? Mantendo clientes ativos, fazendo um bom onboarding dos clientes que vão entrar para que eles não queiram sair, tendo uma boa taxa de satisfação, tendo uma boa taxa de indicação, porque vai trazer mais clientes com um CAC mais barato. Então, eu vou desenhar um plano de o que o meu departamento faz. O meu departamento faz as pessoas ficarem aqui. Por quê? Porque eu preciso dobrar o número de pessoas que estão aqui. Então, essas pessoas não podem sair do nada. Outro exemplo, minha empresa quer dobrar faturamento. Não, daí é outra coisa. Daí não é só fazer quem está aqui ficar aqui.
é fazer quem está aqui também pagar a mais, fazer a expansão, fazer o upsell, fazer o cross-sell. Não é todo o departamento de CS que vende. Tem departamento que vende, tem departamento que não precisa vender, ou que não pode vender, e aí depende da estrutura, mas nem todo departamento de CS vende, assim como nem todo departamento de CS faz a implementação. Em alguns cenários, esse departamento, essa parte do processo, ela está separada, ela está lá em produto, está lá em suporte, está em outra área. Então, a gente precisa entender o que é a promessa que eu vou fazer, que eu gosto de chamar de mandato. O que está lá no teu mandato? O que tu está prometendo que tu vai fazer nos próximos tantos anos, tantos meses? E se você consegue, como profissional, montar isso, eu te vejo como um profissional pronto para ser head. Que você consegue fazer a leitura do todo empresarial, que é uma grande dificuldade para quem está saindo da operação e virando head, é entender que precisa trazer benefício para a empresa, mais talvez do que para o próprio cliente e para o próprio funcionário. É o lucro. Né? Você não trabalha numa instituição de caridade, eu imagino. Então, o head, ele vai sentar na mesa com os heads e todos os heads vão discutir como que essa empresa ganha mais dinheiro. Ah, ok, que a gente precisa manter cliente feliz, ok, a gente precisa manter funcionário, a gente precisa... Tá, mas como é que a gente vai ganhar mais dinheiro? É sempre sobre isso no final do dia. E ter essa maturidade na área de CS, às vezes é doloroso. Porque você veio da área de suporte, porque você era a melhor pessoa para falar com clientes e resolver o problema deles. Você não foi treinado, capacitado para entender como que eu resolvo o problema deles ao mesmo tempo em que eu ganho mais dinheiro para a empresa. Então, e saber mostrar doloroso isso também, fazer essa transição. E saber mostrar isso também, né? E saber mostrar isso. Então, acho que tem a responsabilidade compartilhada, com certeza, né? De eu sou head, eu fui contratada para isso, então eu tenho que desenhar o plano e mostrar para a empresa. Ou quando é o primeiro, quando é a estrutura nova, ou estou trocando o head, estou reformando o time, estou fazendo alguma reestruturação, a empresa vai chegar e vai dizer, olha, a gente quer que a área de CS mantenha uma taxa de engajamento do cliente. Tem um cliente, eu sou consultora, né? Então, tem um cliente na consultoria que esse é justamente o papel da área de CS dele. A área de CS dele não vende, a área de CS dele não faz onboarding. O papel da área de CS é aumente o quanto o nosso cliente usa do nosso ERP. Ele já está implementado, só que ele não usa nem metade do que a gente oferta. E isso a empresa entende como um risco no relacionamento. Então, ela não vai lucrar mais com isso. Ela não está vendendo nada, ela não está implementando nada para cobrar, mas ela quer que o cliente use mais daquilo que ele já tem, para que aumente o relacionamento com a empresa, diminuindo a probabilidade de ele baixar para outro software, ou para ele querer reduzir contrato, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Então, o mais importante é ter um objetivo claro. E não quer dizer que esse objetivo não possa trocar de tempos em tempos, assim como do comercial troca, o do financeiro troca, o do marketing troca. Você tem um posicionamento estratégico, né? Você tem um direcionamento, você saber argumentar, você ter essa visão de CS para dentro da empresa e saber executar isso. Aí, legal, entendi. Vamos lá, só para repetir, para o pessoal ficar bem gravado. Fixado. Primeiro erro que faz o CS parecer irrelevante. Repete. Para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Exatamente. O CS vai entregar o quê na sexta-feira, final do dia? Qual que é o indicador? Qual que é o objetivo? E, Robs, o não saber entregar esse valor e não saber ter esse indicador, talvez, qual é o impacto que existe para o profissional, para a área em si ou para a empresa, né? O fato da gente talvez só apagando incêndio, estar ali naquele operacional que veio lá do suporte, que a gente não consegue ali direcionar os nossos objetivos corretamente, qual o impacto que isso existe dentro da empresa? Sim, é gigantesco, na verdade, porque ele pega em dois lugares. Ele pega na questão da cultura e ele pega na questão do gerenciamento de dados. Então, isso vai pegar a dor em dois pontinhos assim que são realmente muito sensíveis da operação, que são outros dois erros que fazem o teu CS parecer irrelevante. Vou colocar em segundo lugar ali o gerenciamento e trabalhar com dados. Gerenciar informação e trabalhar com dados. Esse eu vou colocar em segundo lugar como torna o teu CS totalmente irrelevante. Quantos clientes ativos você tem? Sabe, isso é uma pergunta que eu faço no começo, assim, de qualquer conversa de mentoria, de consultoria,
Quantos ativos você tem? E às vezes pessoas não sabem responder, né? Muitas vezes não sabem responder. O conceito de cliente, né? Mas quem que é cliente? Cliente é o usuário ou cliente é quem assina o contrato? E eu sempre dou um exemplo disso, da época que eu trabalhava com software de fast food para varejo, que era um programa de fidelidade, isso lá, 2016. Mas eu atendia, por exemplo, a rede Subway. O Subway era meu cliente, era da minha carteira. Então, eu cuidava do programa de fidelidade do Subway. Se você já foi num Subway e deu o seu telefone, fui eu que implementei. Você, então, né? Agora, 10 anos depois, não usam mais. Mas, né, no passado, eu cuidava de toda a rede Subway do Brasil inteiro. Eram 2.200 lojas. Então, eu tenho um cliente, que é o Subway. Eu tenho 2.200 clientes, que é cada uma das lojas. Ou eu tenho 8.000 clientes, que é cada um dos operadores de caixa que eu tinha que treinar. Então, ter clareza do conceito de cliente, você está lidando com dados. Isso aqui eu estou falando de um exemplo super simples, né? Para quem trabalha com rede, para quem trabalha com matriz e filial, para quem trabalha com contrato aglomerado, para vários conceitos diferentes, né? Quantos clientes você tem? Porque isso vai mudar quantos e-mails você precisa mandar, isso vai mudar quantos WhatsApp você precisa mandar, isso vai mudar qual é o tamanho do seu plano estratégico. É para 10 pessoas ou é para 200 pessoas o seu plano? Eu, enquanto CSM, vamos pensar que a gente está fazendo um plano básico de cobertura de carteira. Tem que ligar para todo mundo. Depois a gente vai falar sobre isso. Tem que ligar para todo mundo. Beleza? Você tem que ligar para 20 ou você tem que ligar para 200? 200. Então, essa clareza de dados. Quantos clientes a gente tem dentro da empresa para cuidar? Qual que vai ser a estratégia de cuidar? Quais são os dados que eles trazem? O que a gente tem de indicador de uso? O que a gente tem de indicador de performance de resultado? O que a gente tem de indicador financeiro? E aí, obviamente, vai entrar o Health Score aqui, para quem já é da área vai entender o que eu estou falando, mas o Health Score, ele é um indicador que vai mostrar se esse cliente tem um nível de saúde dentro do financeiro, do relacionamento e da usabilidade do produto. Então, se você consegue estruturar isso, você consegue gerenciar se o seu cliente está indo para o lugar que você quer ou não. Se ele está prestes a cancelar, se ele está prestes a expandir, ou se ele está felizinho no uso cotidiano ali dele. E isso vem do gerenciamento de dados. Então, se você ainda não tem dados da sua base, você não sabe quantos clientes você tem, de que cidade eles são, quanto é o seu churn, lindo. Agora, qual que é o diagnóstico do porquê que esses clientes saíram? Porque o que eu mais vejo não, a gente calcula o churn, nosso churn é de 3%, está dentro da média do mercado, está tudo lindo. Beleza? Mas por que 3% da tua base saiu? Teve um cliente da consultoria que eu atendi há alguns anos, inclusive eu fui demitida desse cliente. Meu contrato foi verdades. Eu falo verdades. Eu falo verdades. O cliente me contratou porque naquela época de chuva do Rio Grande do Sul, 2020, alguma coisa, 3, eu acho, talvez, deu aquela chuvarada no Rio Grande do Sul, alagamento e tal. Não, Robson, a gente está tendo muito cancelamento por causa da chuva no Rio Grande do Sul e eu preciso de um planejamento estratégico para minha área de CS, então vou te contratar como consultora. Beleza? Qual a primeira coisa que a consultora faz? Diagnóstico de churn. Por quê? Porque ele me pediu ajuda com o churn. Então, eu vou lá ver como é que está o churn. Quanto de onde vem, o que acontece, o que o cliente falou. Fazer o diagnóstico mesmo. Quando eu terminei o diagnóstico, assim, mas não tinha 2 clientes do Rio Grande do Sul que tinha cancelado de 192 cancelamentos em 6 meses. Eram 2 do Rio Grande do Sul, assim. E aí eu chamei e falei, então, aquela premissa que você tinha de que o cliente do Rio Grande do Sul está cancelando não é verdade. O que a gente vai fazer agora? E aí fui lá estudar os 3 principais motivos de cancelamento, pela visão interna e pela visão do cliente, realmente fazer um estudo disso. E dos 3 primeiros motivos, nenhum deles a empresa conseguia resolver. Nenhum. Nenhum era poder da empresa resolver. Ou seja, não tinha como evitar aquele cancelamento. E o problema era o modelo de negócio. Feito o diagnóstico, eu falei, então, você não tem problema de CS, seu time sabe o que está fazendo, seu time atende legal, ok, um treinamento de atendimento pode funcionar, mas eu não dou treinamento de boas maneiras, né? Isso não é comigo. Pode funcionar, mas o seu problema não é esse.
Então, o problema é o modelo de negócio que está sendo afetado por alguma coisa do mercado, algum comportamento do cliente que é inevitável. E eu não consigo resolver isso para você. Aí eu fui demitida, obviamente, porque não tinha nada que eu pudesse fazer. Mas o gerenciamento de dados é isso. É você conseguir minimamente conhecer os teus clientes através de números. Quantos são, de onde são, quanto fatura, quanto não fatura, qual é o potencial de faturar no futuro, o porte desse cliente influencia em como eu tenho que tratar ele, fazer count de CSM. É uma coisa que sempre me perguntam em sala de aula. Como eu calculo quantos CSMs eu preciso para a minha operação? Você precisa saber quantos clientes vão ser atendidos, qual é o modelo desse atendimento. É high touch para todo mundo? É middle touch, é low touch, como é que você vai atender, qual que é o plano, o que você quer que eles façam. Então, o gerenciamento de dados, com certeza, se você não faz, seu CS é irrelevante, porque você não consegue mostrar nada no final do mês. Você não sabe de quantos você saiu, para quantos você entrou, você não sabe uma região que está em potencial risco por entrada de concorrente, você não sabe qual é o potencial de faturamento da tua base, você não sabe quantos clientes te indicaram, você não sabe como é que está o NPS versus o churn. Então, E aí, Robs, vai bater no primeiro erro, né? Você não vai saber entregar valor, se posicionar, né? Então, uma coisa vai acarretando a outra. Eu sou muito suspeito para falar desse número 2 aí, porque eu trabalho com dados de CS, né? Então, por vezes também, quando eu entrevisto as pessoas, elas não sabem o ticket médio, percentual de churn mensal, né? Qual a capacidade de carteira de cada um tem, não tem essas respostas na ponta da língua que até preciso para a gente fazer o nosso diagnóstico, né? Então, a gente acredita que é para ter básico na palma da mão para revelar. E eu acho também, Robs, aí queria ouvir um pouquinho, né? Já está falando de gerenciamento de dados, existem vários tipos de dados, né, dentro desse relacionamento. Então, você ter acesso a esses dados da empresa, que a gente chama de dados transacionais, que é muito esse quantitativo ali de contrato, de capacidade, né, de segmento, né, de MRR, né? Então, muitas das vezes, até a própria empresa consegue te fornecer isso. Uma das grandes dificuldades, aí, só para fazer um link aqui com a Lunatic Monkey, são os dados do próprio relacionamento, que estão dispersos em conversas, né, videochamadas, WhatsApp, né? Então, historicamente, a área de CS também, por estar tendo ali um relacionamento, um touch em diversas plataformas, teve uma grande dificuldade de ter estruturados esses dados para conseguir, talvez, cruzar com os transacionais que já existem para ser estratégico, né? Então, muita coisa que acontece ali dentro do CS está na conversa no touch com o seu cliente, que muitas vezes não é registrado. Ele não vai fazer esse trabalho manual que para garantir esse nível de informação, porque é um preenchimento, chato, né? Muitas vezes você tem que fazer muito trabalhoso, né? Muito improdutivo, e a gente às vezes não sabe nem o que registrar na maioria das vezes, né? E aí às vezes acaba não tendo a informação coerente do que deveria para ter acesso a essa informação. Como é que você avalia, né, essa dificuldade, né, de ter os dados estruturados numa área de relacionamento? Sim, e aí eu já vou entrar no item número 3. A gente não combinou, mas a gente tá junto, tá, a gente nem combinou. A gente nem combinou aqui, turma. Aqui tá sendo, né? Vapt-vupt e a gente tá sendo. Quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Aí, ó, sensacional. Tamo junto. Mas esse ponto eu enxergo muito conectando com uma cultura da empresa. Por quê? Porque os dados que a gente recebe inicialmente para trabalhar, eles vão vir do comercial. Se o time de comercial já não preenche o CRM direitinho, a gente já tem metade do trabalho a ser refeito, porque o implementador vai ter que ir lá perguntar tudo, questionar tudo para começar uma implementação. Não sei se já aconteceu com vocês ou só acontece lá em Paris, mas tem empresa que passa o cliente para frente sem dizer para o implementador o que ele vai implementar. Mas eu acho que isso acontece lá em Paris, aqui não acontece. Não acontece. E esse ponto de conectar o dado com a forma como a cultura trabalha. Porque se a cultura já não está olhando para isso, as áreas não olham para isso, a matriz não olha para isso, a diretoria não tem essa cobrança, essa gestão em cima, realmente a pessoa não vai fazer. Eu atendi há 2 anos atrás uma empresa super tradicional do mercado imobiliário aqui da Grande Florianópolis.
super tradicional, familiar, estrutura, as pessoas estão lá há 20 anos, 25 anos. Não existia nenhuma gestão sobre o trabalho da pessoa. O que o teu time de vendedores está fazendo? Não te esquece. Quanto vendeu? Com que qualidade vendeu? Então, se você não tem aculturado isso, não vai ser um time de CS que vai conseguir fazer isso funcionar. E aí começa a rolar muitos conflitos também com a entrada do departamento, porque CS já vem com esse viés de olhar para dado, já vem com esse viés de trabalhar com a informação antes de falar com o cliente. Então acaba conflitando com as outras áreas que não registram nada, que CS quer tudo registrado. E aí vira um grande problema cultural mesmo da galera dos outros departamentos odiar CS. Por quê? Porque tá falando que meu trabalho não funciona, tá falando que eu não faço meu trabalho, tá fiscalizando meu trabalho, tá? Porque na cultura da empresa já não se tinha esse olhar para dados, para processos, para playbook que seja, né? A galera fala muito de playbook na área de CS. E, gente, vamos reforçar aqui um negócio, tá? Playbook é um processo acrescido de cultura. Não existe um playbook de CS. Não existe um playbook de CS para você pegar, copiar, levar para sua casinha, para sua empresa. Não existe. Por quê? CS é o quê? Sucesso do cliente. Quem é o cliente da sua empresa é diferente de quem é o cliente da minha empresa. Perfeito. O que é sucesso para o meu cliente é diferente do que é sucesso para o seu cliente. Então, não existe um documento no mundo que consiga colocar tudo em um desenho só. E playbook é processo desenhado acrescido de cultura. Então, como nós fazemos rescisão contratual? Vai lá, desenha o teu fluxo, o cliente solicita, daí a gente faz entrevista, daí isso, daí aquilo, daí registra no CRM, daí dá baixa no sistema. É o fluxo da atividade acrescido de como nós fazemos isto nesta empresa. A gente manda uma cesta de café da manhã para ele para dar tchau. Então, é muito comum a galera querer se apegar nesse detalhe do mas qual é o playbook para fazer CS? Não existe playbook para fazer CS. Existe você entender qual é o caminho que o seu cliente faz entre contratar e obter resultado. Se você consegue desenhar esse meio do caminho, esse aqui é o teu playbook. E isso, quando a cultura da empresa já não se tem processos em outras áreas, vai ser muito difícil. Porque aí você vai pedir para as outras áreas desenharem o processo delas para você entender onde é que o cliente está se perdendo. Um simples processo de pagamento financeiro, por exemplo. Como que o cliente está recebendo o boleto? Por que o pagamento atrasa? Por que o cliente está pagando todo mês 2, 3 dias atrasado? Porque o processo de envio do boleto, do pagamento, da compensação, do não sei o quê, do e-mail, o processo desenhado do financeiro estava impactando de alguma forma a performance do cliente. Já atendi empresa que tinha problema no contrato. A gente tem muito churn, o cliente entra e sai a hora que quer. Aí você vai lá ver o contrato, tem brechas enormes com relação à utilização do produto. Né? Por exemplo, a empresa trabalha com um esquema de crédito. Você vai lá, compra o seu crédito, né? É pay e use, você paga o seu crédito, aí ele entra na sua conta, você consome ele. No outro mês, você paga mais crédito, ele entra na sua conta, você consome ele. No contrato da empresa, tinha uma brecha que não dizia que o cliente ia perder o crédito que ele não tivesse usado no primeiro mês. Então, ele não pagava o segundo mês e seguia usando os créditos até acabar. Quando acabava, ele contratava mais. Então, Olha vai só. ter problema para tudo que é lado. O gerenciamento de dado, com a ideia de CRM, com a ideia de sistema, preencher planilha, preencher qualquer tipo de controle, ele vai diretamente nessa ferida da cultura. Porque nenhum outro departamento faz, e aí esse departamento começa a fazer, começa a cobrar os outros, e aí vira um grande problema. Ou porque as pessoas que a gente contratou talvez não tenham sido tão bem selecionadas. Vamos colocar assim. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: quem erra no recrutamento, capricha no treinamento. Eu não sei de quem é essa frase, mas eu adoro ela. Boa Quem frase. erra no recrutamento, capricha no treinamento.
Se você contratar uma pessoa que não é tão disciplinada em registrar dados e você precisa que ela registre dados, você vai ter que treiná-la para fazer isso. E aí, como que você está treinando? Como é que você está fazendo a gestão no dia a dia? Acabou o dia. Quantas reuniões fez? Quantos treinamentos fez? Quantos status report fez? Quantas análises de conta fez? Quantos upsell? Quantos churn? Todos os dias registrados. Isso vai ter que ter gestão. E aí a gestão sobre pessoas, gestão sobre processos e gestão sobre indicadores. Que são 3 coisas diferentes que o Head tem que fazer. E aí, Robs, trazendo muito no título, né, que faz o seu CS parecer relevante, a falta, e aí me corrija se eu estiver errado, tá? A falta de dado, a falta de informação faz com que dentro da empresa essa área não seja muito escutada. Total. Porque a gente que está na ponta, e a gente CS, né, que eu vou me incluir aqui, todo mundo, nós somos CS. Sabe o que está acontecendo, a gente sabe, né? A gente sabe que o cliente está insatisfeito, a gente sabe que deu um problema em algum lugar, isso. Mas quando chega naquela reunião de tecnologia, produto, liderança, a gente não consegue provar qual o impacto que teve, quantas vezes apareceu, quanto que aconteceu. E aí a gente fica o quê? Sem moral para opinar, porque opinião não é dado, né? Não se toma decisão com opinião, e sim com dados. Então, dentro dessas reuniões, acaba que a gente fica se tornando irrelevante, porque a gente não tem como provar, apesar de saber o que está acontecendo, né? Com certeza, Vini. E o provar vem muito dessa ideia de fazer a gestão de dados e de como a cultura da empresa funciona. Porque né, tem empresa que você leva um dado, um indicador ali e fala, então, a gente aconteceu isso, posso tomar alguma decisão aqui? Pode, para a empresa é suficiente. Tem empresa que vai querer fazer processo de pós-mortem ali, né? Vai querer analisar profundamente vários dados, vários indicadores, várias situações. Tem áreas de tecnologia que só vão aceitar um pedido de verificação de bug, uma melhoria, uma implementação, se vier um formulário bonitinho, preenchido, com evidências e solicitações e quantidade financeira e tudo mais. Cada empresa também tem um jeito de trabalhar com isso, e aí entra a parte da cultura. A gente sofre pelo cliente, mas sem dados na mão não tem o que fazer. Isso aí, Guga. E aí, Guga? E o CSM sofre, né? Porque o CSM ele é a pessoa que está ali no amor, ele está ali pelo cliente, ele está ali querendo ajudar o cliente. E aí ele olha para a empresa, ele olha para o líder dele, e ele vê que essas pessoas não estão se preocupando do mesmo jeito que ele se preocupa. Isso e aí é muito doloroso. Porque o Head, é óbvio que o Head está preocupado com o cliente. É óbvio que a empresa está preocupada com o cliente. Mas existem preocupações maiores do que essa. Ou a forma da gente colocar a preocupação é diferente. E eu vou confessar para vocês que essa foi a minha maior dor na transição de carreira. Não na transição, mas na evolução. Né? Quando eu deixei de ser operação, passei a ser Head. Cara, era muito doloroso para mim, porque como assim a gente não vai fazer o que o cliente está pedindo? Não, porque tem 7 outras prioridades na frente disso aqui que o cliente está pedindo. E tem outras 12 coisas aqui na frente que vão gerar mais faturamento para o cliente do que para a gente, né? Do que isso aqui que o cliente está pedindo. E eu entender qual era o meu lugarzinho ali na posição, nas prioridades da empresa, vamos colocar assim, foi doloroso. E aí eu fui aprendendo a defender a minha visão do que eu achava que era certo para a operação, mas principalmente desse lugar de isso aqui é o que o cliente quer, mas isso aqui vai gerar tantos por cento a mais de faturamento, isso aqui vai gerar tantos por cento a mais de visibilidade, isso aqui vai fazer a gente ser reconhecido no cenário X, isso aqui vai fazer algo bom para a empresa, porque senão a gente fica nesse lugar de defender o cliente e aí o resto da empresa acha que a gente não trabalha aqui, né? Que a gente trabalha lá no cliente. E às vezes o que ele quer não necessariamente vai dar mais resultado para ele, né? Nem ele mesmo sabe o que acontece, né? Ninguém melhor do que a gente para entender o que ó. Eu quero um botão aqui para gerar um relatório, né? Entregou esse botão, ele nem clicou lá no botão, né? Então, dando um exemplo. Então, muitas das vezes o cliente acha que sabe que é melhor para ele, mas normalmente se a gente for investigar, não necessariamente vai ser aquela entrega que ele espera, né? Então, eu estou muito de acordo. E, inclusive, Robs, trazendo o que o Guga falou, né, que sem dados a gente tem que voltar para a religião forma, foi justamente essa minha dor que fez fundar a Lunatic, né?
Hoje a gente, além de preencher o histórico automático do WhatsApp, a gente começa a estruturar e categorizar automaticamente as principais objeções, principais elogios, reclamações, porque era uma dor que a gente tinha, que a gente sabia, não conseguia quantificar isso, né? Então, sim, quando a gente chega embasado com dados, ó, pessoal, no dia tal, foram X reclamações, o impacto é esse, a gente impactou nos produtos, e aí cruzar com os transacionais. Você tem um poder de barganha ali, digamos, dentro de uma reunião muito mais embasado. E aí as pessoas e a empresa começam a te enxergar um pouco mais relevante, né? E não parecer tão irrelevante como deveria ser. E aí... tem uma dor nessa questão ainda dentro da cultura, do nosso terceiro item ali, né? Aí tem a frase lá famosa de Peter Drucker, né? Que a cultura come a estratégia no café da manhã, é um fato, mas se a gente pode desenhar uma estratégia linda de evolução da área de CS, mas se a cultura dos outros departamentos, de diretoria, de pai e mãe aqui, que eu gosto de brincar, né? Que são os nossos diretores, nossos líderes, pai e mãe, a gente brinca de seguir o líder todos os dias. Então, se essa cultura não está alinhada, não vai funcionar nada que a gente queira dentro do nosso planejamento estratégico. Quando a gente olha para isso, a posição de eu sou o CSM, ela vai ser muito dolorosa, porque ninguém está fazendo o que eu quero, ninguém está fazendo o que o cliente quer. Então, essa empresa não pensa no cliente, é tudo mentira. E aí vira essa ferida profissional ou pessoal de cada um. E aí entra aquele lugar de... Quando eu dou mentoria para profissional, ele está se sentindo incapacitado e a empresa que ele trabalha não cuida do cliente de verdade. É essa ferida, é esse lugar de não conseguir fazer a transição do que é bom para o negócio, do que é uma linha, vamos colocar assim, de prioridades dentro da empresa e de como é fazer a defesa desses dados para que as suas prioridades sejam vistas. E aí é você, como profissional, que tem que estar treinado para fazer isso, dentro da cultura que a empresa prega, dentro da forma como ela controla dados, dentro do que é o objetivo do todo lá, do número 1 item lá da relevância, que é trabalhar em conjunto com o objetivo da empresa. E aí o CSM está lá embaixo chorando, porque ninguém pensa no cliente como ele pensa, infelizmente. E aqui o Google já falou, eu cansei de eu mesmo corrigir bugs em software para poder provar um produto digital melhor para os clientes, porque se dependesse das prioridades das empresas, ferrou. É isso. Antes de passar para já estamos na 3, já vamos para 4, né? Tem uma pergunta aqui do Aquino. Robs, para você trabalhar com a carteira é o que define Customer Success ou é só um dos modelos possíveis? Um CS sem carteira ainda é CS ou vira um suporte proativo? Olha, a gente precisaria entrar numa definição aí de definição. O que é um suporte proativo? Que eu nunca vi. Vamos lá. Proativo. Dá aí aqui, dá a definição aí de suporte proativo para ti aqui. Mas quando a gente olha, né, para opções de se trabalhar com CS, tá? Vamos voltar um pouquinho na história. Voltamos lá para 2012, quando CS adentrou o Brasil. 2012 começou-se a falar de CS no Brasil com este nome, Customer Success. Por quê? Porque é uma empresa pouquinho conhecida da galera. Resultados digitais. Começou a falar e expandir um método que ninguém conhecia, que não existia no Brasil, que hoje a gente não vive sem, né? Que é o inbound. Não existia, tá, gente? Você que é novo aqui, você que é da geração nova, você que nasceu aí em 2010, sabe? Não existia, tá? Esse negócio de inbound marketing. Lá em 2012, a gente começou a falar sobre isso. Quando a RD popularizou o termo, popularizou o método no Brasil, a forma como ela conseguiu fazer a educação do mercado para poder usar o produto dela foi através do CS. Então, pega todos os nossos clientes, liga para um por um e vê se eles sabem usar. Se eles não souberem usar, ensina, treina, ensina ele a mexer na ferramenta, ensina o que é inbound marketing para ele poder usar uma ferramenta de inbound marketing. Então, o método foi divide carteira e liga para todo mundo. Por quê? Porque uma pessoa com uma carteira, ela tem um domínio, ela sabe até onde ela pode ir. Então, ela cuida daquele grupinho, ela treina aquele grupinho, ela é responsável por aquele grupinho. Isso se popularizou como se fosse CS.
Isso é fazer CS, dividir carteira e ligar para todo mundo. Falei que a gente ia falar disso em algum momento. É porque é muito comum essa confusão de que não, o método CS é ter carteira, é ligar para todo mundo, é falar com o cliente. Isso é uma das formas de fazer, foi a forma como a RD encontrou de vender o produto dela, de fortalecer a utilização do produto dela lá de 2012 para frente. Hoje, nem a própria Resultados Digitais pratica mais dessa forma. Né? Hoje ela usa outras técnicas, outros métodos. Acho que eu estou um pouquinho desatualizada, porque a última vez que eu soube como a RD fazia era quando o Renato ainda estava lá, faz um tempinho que o Renato saiu de lá, mas não acompanhei mais o movimento de como eles fazem hoje, mas eles estavam fazendo através de CX e CS, olhando para um customer marketing muito mais forte do que para um high touch e middle touch de carteira. Então, usa várias técnicas aqui de, sim, existem carteiras, mas não uma carteira que pertence a uma pessoa. Uma carteira no sentido de segmentei os clientes, separei eles de acordo com alguma característica. Então, eu tenho clientes de high ticket e os clientes de high ticket, que dentro deles tem high ticket, esse aqui ele tem um CSM. Esse aqui tem um cara que cuida dele porque ele é high ticket. Esse outro aqui que não é tão high ticket, ele não vai ter um CSM, mas ele está dentro de uma régua de customer marketing dentro do CX. Então, ele continua sendo assistido, ele continua sendo amparado, mas não por uma pessoa ligando para ele toda semana. Sim. Então, são estratégias diferentes, com métodos diferentes. Sim, existe a visão de carteira no sentido de segmentei clientes com as mesmas características. Não necessariamente de essa é a carteira do Vini, essa é a carteira do Hobbs, e brilhem do jeito que vocês quiserem cuidar dessa carteira. Existem várias formas de fazer CS. Você precisa entender qual é o tipo de ajuda que o seu cliente precisa para ter sucesso. Se ele não precisa da sua ajuda para ter sucesso, por exemplo, Spotify, Netflix, você não recebe uma ligação falando, oi, saiu a terceira temporada de Lucifer, bora assistir? Não precisa. Né? O Spotify, como que ele garante o sucesso do cliente? É pelo produto. O produto garante o sucesso do cliente. Não precisa de uma ponte, de uma pessoa para ajudar o cliente a ter sucesso. Diferente da área SaaS, tecnologia, software, que normalmente precisa de uma pessoa para ajudar a ter sucesso, que é o que a gente chama de PLG ou PLC. Então, vai ter ali algumas características técnicas nesse sentido. Mas respondendo diretamente a tua pergunta, Aquino, agora que você colocou ali a definição de suporte proativo, passar para perguntar se está tudo bem. Eu tenho uma história muito boa sobre isso que eu vou ter que contar, tá, Vini? Claro, pausa para a história. Quando eu era da operação, teve uma época da minha carreira que eu já fui como todos nós, né? Hoje eu falo, crianças não façam isso em casa, mas eu fazia. Eu tinha que falar com 17 clientes por dia. Essa era a minha meta. Eu tinha que fazer cobertura de carteira, como CSM, fazia cobertura de carteira. Tinha que falar com 17 clientes por dia. O que eu fazia? Mandava oi, tudo bem no WhatsApp. Se a pessoa recebeu, eu marcava como contato feito. A minha meta era falar com a pessoa. Não é que ela tinha que me responder, não é que ela tinha que fazer alguma coisa, eu não tinha que gerar nenhuma atividade disso. Então, a minha meta era falar com a pessoa. Eu falei com ela, meta batida. Então, eu sei as artimanhas da operação justamente por isso, porque eu também era terrível na operação. Então, quando a gente olha para esse oi, tudo bem, ligar para saber como é que tá o cachorro, fazer essa social com o cliente, sem nenhum objetivo, sem nenhuma atividade fim, eu sou totalmente contra. Isso não é fazer CS, isso é um modelo antigo de relacionamento que para algumas empresas ainda funcionam. Né? Então, a gente ainda tem lá a figura do key account, do account manager, né, dessa galera mais venda, mais rantear na carteira do próprio vendedor, porque não tem uma área de SaaS cuidando do cliente. Pode acontecer, pode funcionar, em algum modelo de negócio ainda funciona. Mas eu sou totalmente contra esse CSM que está ali para perguntar se está tudo bem, ou essa pessoa de atendimento, de suporte, que está ali para perguntar se está tudo bem. Porque é óbvio que a pessoa ou não vai atender, ou vai dizer que está tudo bem.
né? Hoje a gente tem bloqueador de chamada no celular, gente. Eu não sei vocês, mas eu tenho bloqueador de chamada no meu celular. Para você ligar para mim, o iPhone vai te perguntar qual é o motivo da ligação. Se você não falar o motivo da ligação, meu telefone não toca. É por isso que eu tive que fazer 10 ligações para ela, turma. Então, você não entendeu para participar hoje aqui. Então, assim, mas eu acho assim, Rob, uma palavra que define muito CS é depende. Depende é incrível, depende. Com toda depende certeza, muito, depende. É muito. E o CS muito mais ali como uma filosofia dentro da empresa do que de fato algo engessado, né? Ah, para você CS você precisa fazer isso dentro dessa perspectiva, com esse perfil aqui dentro dessa carteira. Então, é muito mais uma filosofia geral de como que a gente traz o sucesso desde a primeira jornada desse cliente até o final, do que algo mais engessado, né? Com certeza. A Luana colocou ali um ponto que a empresa acaba vendo CS apenas como, né, um pós-venda, não no sentido de desmerecer. E eu super concordo, Luana. Só que tem um ponto aqui que a gente precisa lembrar, que CS é literalmente pós-venda. É literal. Porque existem 3 tipos de processo em uma estrutura organizacional. Processos de pré-venda, processos de venda e processos de pós-venda. CS não atua em pré-venda, CS não atua em venda, CS atua em pós-venda. Então, quando a gente generaliza a palavra pós-venda como sendo um suporte ou uma área de relacionamento, a gente mesmo está empobrecendo essa visão. Por quê? Porque vai estar lá o suporte, vai estar lá uma área de sair para tomar o cafezinho com o cliente e tá tudo bem, e vai ter lá um CS, e vai ter lá uma estrutura de CX, e vai ter lá uma estrutura de qualidade, de melhoria contínua, depende do modelo de negócio, mas se a gente está falando da indústria, por exemplo, área de qualidade, área de ISO, área de logística, tudo é pós-venda. E isso, somado ao ACS, é uma nova área, é um novo bracinho ali operacional dentro do pós-venda. Então, dependendo da estrutura organizacional que a gente está, vamos né, ficar ali no exemplo do SaaS, a gente normalmente tem a área que implementa e a área de suporte. E no SaaS não tem mais nada. Se tem a área de implementação, né? Às vezes também não tem. Então, tem muita área, muito processo de pré-venda e venda e pouquíssima coisa no pós-venda. Por quê? Porque o cliente já comprou, vamos vender para o próximo. Então, aqui é que a gente precisa ampliar o nosso horizonte de, sim, é pós-venda, mas dentro do pós-venda, a gente precisa de muitos processos para garantir que o cliente está utilizando o produto. Uma área de renovação, por exemplo. Por que ela está dentro do comercial? Para o comercial ganhar comissão fácil? E aí a galera do comercial me mata agora. Mas se eu tenho uma área de renovação, por exemplo, dentro do meu pós-venda. Quando a gente está falando de estrutura de negócio, a galera que é a Red aí vai me entender, porque já sofre com isso, existe um negócio que chama centro de custo. É uma maravilha. Centro de custo é ótimo. O que é o centro de custo? Quando eu renovo um contrato dentro do comercial, eu estou usando o centro de custo do comercial. Ou seja, todo o processo, quanto me custou executar isso daqui, está na caixinha do comercial. Quando eu executo ele no pós-venda, seja em CS, seja numa área de renovação, seja né, em outros modelos, o custo desse processo está no meu pós-venda. Então, quando a gente começa a operar dentro da empresa, que a gente precisa entender como distribui o custo, faz muito sentido separar esses processos em pós-venda, venda e pré-venda. Por exemplo, quero construir a área de Customer Marketing igual a RD fez. Vou começar a fazer relacionamento com o meu cliente através de estratégias de marketing para a base de cliente. Legal, só que eu não estou usando a estrutura do marketing para isso. Porque a estrutura do marketing, ela é de pré-venda e venda. Eu vou abrir uma nova estrutura dentro do meu pós-venda com profissionais que só trabalham com a base de clientes, porque o salário dessas pessoas, a ferramenta dessas pessoas, o custo de uma campanha vai ter que ser alocado para o pós-venda. Um exemplo muito bom disso é quando a gente vai fazer upsell e cross-sell. Eu atendi uma empresa na consultoria que a gente
na transição ali do modelo de quem fecha efetivamente o upsell e o cross-sell, a gente reduziu drasticamente a comissão que os vendedores recebiam, porque eles estavam operando basicamente como tirador de pedido. Quem fazia todo o trabalho de conquista e relacionamento com o cliente para fazer um upsell e um cross-sell era o CSM. E aí chegava na hora de botar a bola no gol, ele tinha que chutar para o coleguinha. O trabalho mais fácil. Quando a gente pega e volta para o comercial, a gente está usando a hora do vendedor, a ferramenta do vendedor e a comissão do vendedor. Isso aqui está aumentando o nosso CAC, nosso custo de aquisição de cliente. Então, eu sei que é muito complexo para a gente conseguir resumir aqui, e eu falo muito rápido quando eu estou empolgada, mas a ideia de a gente entender a nomenclatura das coisas é para colocar as coisas nos lugares certos. E quando a gente entende que CS é pós-venda, o lugar dele é no pós-venda, porque lá existe um centro de custo, lá existe uma preparação para isso, lá existe um budget reservado do planejamento de 2026. Então, a gente precisa das nomenclaturas certas nos lugares certos. E sempre vai existir, infelizmente, essa ideia do viés pejorativo do que é pós-venda, mas a gente precisa lutar contra isso e normalizar essa nomenclatura. Sim, nós somos um processo de pós-venda, nós acontecemos no pós-venda. Isso não quer dizer que nós somos ruins, isso não quer dizer que nós somos apenas mais um suporte, mas sim que a empresa tem estrutura de suporte, tem estrutura de onboarding, tem estrutura de CS, tem estrutura de qualidade, tem estrutura de outras áreas, dependendo do modelo de negócio. E é papel nosso mostrar que somos relevantes, né, Robson? É isso. Chegamos no nosso terceiro, vamos para o quarto. São 5. Estamos chegando agora no nosso quarto erro que faz o CS parecer irrelevante. Manda bala, Robson. De certa forma, eu já conectei aqui, tá? Não tinha me tocado, mas na própria fala a gente já conectou. Para ficar organizadinho e todo mundo entender bem. Porque daqui a pouco depois vai subir uma newsletter com um erro falando de um cada erro na base para todo mundo. Quem não tem. É bom que pontuar, trazer em pontos assim facilita muito o entendimento. Isso. Mas aqui a gente coloca em quarto lugar, Vini, retenção a todo custo é muito custo. Retenção a todo custo é muito custo. É muito custo. E aí tem uma explicação para isso, que vem lá desse lugar da gente entender quanto custa ter um cliente. Custo de aquisição de cliente. Quanto é o CAC da sua empresa? Simples assim. E também tem um monte de empresa que não calcula CAC, tá, Vini? Monte. E tudo bem, né? A gente vai se adaptando, eu sempre vou ter trabalho. Mas o custo de aquisição de cliente é literalmente quanto você pagou para ter um cliente. E aí, isso é coisa de CS? Não, isso não é coisa de CS. Isso é coisa do financeiro, é coisa do comercial, é coisa do marketing, não tem nada a ver com a gente. Mas a gente precisa dessa informação. Por quê? Porque quando eu vou tomar a decisão de fazer ou não a retenção de um cliente, eu preciso saber quanto ele me custou. Baseado nisso, eu vou tomar a decisão de quanto eu vou investir para retê-lo. Porque a gente esquece que toda retenção é um custo. Existem 4 categorias de custo que eu ensino em sala de aula, que eu ensino em mentoria, que eu ensino em consultoria. CAC, custo de aquisição. O de implementação, quanto custa implementar o seu produto ou o seu serviço. O custo de manutenção, e aqui tem tem uma pegadinha. Normalmente a galera chama de custo de retenção manter o cliente na base. E eu não ensino dessa forma, porque aqui a gente tem uma questão de semântica da palavra. A gente só precisa reter aquilo que quer sair. Se o cliente não quer sair, eu só preciso mantê-lo. Então, eu tenho um custo de manutenção, que é quanto custa o meu cliente ativo. Banco de dados, suporte, sistema, manter ele ligado, custa quanto? Isso aqui é o meu custo fixo, que eu vou ter para todos os clientes da minha carteira. Quando o cliente demonstra algum comportamento que demonstra que ele quer sair e eu vou ativar um plano de retenção, o que ele efetivamente faz a levantada de mão e ele fala, oi, eu quero cancelar, eu estou ativando um plano de retenção. Esse plano está me custando mais dinheiro. Eu já estava mantendo ele. Vamos pensar que custava ali 10 pila manter um cliente ativo.
Na hora que eu começo a fazer mais por este cliente, começa a me custar mais. Então, é a hora do CSM, é a hora do vendedor, é a hora do CEO, é a hora da galera toda que está ali para resolver um problema deste cliente. E é que a gente dá um desconto. Aqueles 10% da mensalidade é custo que você está trazendo para sua área. A gente vai dar um treinamento para ele e vai resolver o problema. Quanto custa esse treinamento? A gente vai liberar uma funcionalidade, custo zero, a funcionalidade nossa. Não existe custo zero em uma operação. Quanto está custando a sua estratégia de manter este cliente? E numa área de CS que é jovem, que está se formando, a gente não tem visibilidade desses custos. Mal e mal a gente sabe quanto é o lifetime value desse cliente, que é quanto de dinheiro ele já deixou. Então, se um cliente custou R$500 em aquisição, me custou R$500 ter esse cliente, se a minha mensalidade é de R$100, eu levo 5 meses apenas para recuperar o meu CAC. Apenas. Sem nenhum faturamento extra aqui. E aí tem mais o meu custo de implementação. Se eu cobrei a implementação, legal, isso cobre o custo que eu tive efetivamente? A mensalidade que ele está me pagando daqui para frente cobre a manutenção dele? Legal, então eu estou financeiramente saudável. Que é aquilo que a gente fala no mercado de SaaS, de tecnologia, de CAC sobre LTV. Então, o meu CAC, meu custo de aquisição, ele tem que ser 3 vezes menor do que o meu LTV. Não sou eu que estou dizendo isso, são estatísticas de mercado de saúde SaaS. Quem disse isso eu não sei, mas está lá nos relatórios de SaaS que tem que ser 3 vezes menor ou 3 vezes maior se a gente olhar pela ótica do LTV. Como é que a gente vai calcular tudo isso se a gente não tem dado lá do item 2, Vini? Eu não sei nem onde é que a gente quer chegar lá do item 1. Então, quando a gente olha que retenção a todo custo é muito custo, é porque às vezes a gente está literalmente afundando a empresa vendendo para cliente errado. Exatamente o que eu ia falar. Insistindo para cliente errado, né? Dá muito trabalho que a gente talvez não entregue tanto valor, que vai ter que fazer uma melhoria, parar o time de produto, tecnologia para um cliente, que um problema que não representa o mainstream, né? Então, tudo isso vai impactando ali no custo de retenção, né? Sim. E principalmente quando a gente está fazendo dimensionamento de time, que a gente precisa saber quanto vai custar a manutenção do cliente. Aí entra o dimensionamento de quantos CSMs eu tenho, de quantos vendedores eu tenho, de quantas pessoas do suporte eu tenho, enfim. Quando a gente coloca tudo isso na caixinha do head, e aí talvez agora eu tenha sensibilizado um pouco os CSMs online que estão com um pouco de ranço dos seus heads, cara, tadinho dos seus heads. Faz um carinho nele. Ele tem que fazer tudo isso daqui que eu falei. Ele teve que tomar a decisão de qual era o caminho e ninguém deu um mapa para ele. Ele tem que cuidar de você, ele tem que cuidar do processo, ele tem que cuidar do indicador, ele tem que te defender da outra área que está atacando todo mundo, ele tem que fazer política da boa vizinhança, ele tem que fazer cálculo de custo. Coitado do seu head. Passa o contato da Robs para ele, pessoal. Se ele quiser chorar, a gente senta aqui, chora. Eu sempre brinco na mentoria. Não sei se tem alguém aí online que já fez uma mentoria comigo, mas pode se manifestar. Eu falo, é uma sessão de terapia com a tia Robs. Você vai sentar aqui, tem a possibilidade da gente sair chorando depois da nossa mentoria, porque você descobriu que você não é o problema. Mas tudo vai ficar bem ao final. Tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Mas acho que esse é o nosso quarto item, Vini, de retenção a todo custo. É muito custo e geralmente a área de CS está associada à retenção, está associada a diminuir o churn. Mas quanto custa diminuir o seu churn? Você já pensou nisso? Excelente. Quinto e último erro que faz o CS parecer irrelevante. CS não salva produto ruim. Porra, esse é bom. Esse é bom. Você foi lá, pegou todos os dados, fez todo o diagnóstico, descobriu que o seu problema é bug. Os clientes cancelam por bug. Os clientes cancelam porque o produto está defasado tecnologicamente, os concorrentes estão muito lá na frente. O produto saiu com 5 funcionalidades novas e ninguém foi treinado nele. Nem o time de suporte. O time de suporte foi avisado pelo cliente que existia uma funcionalidade nova.
Então, ó, a Tereza, é verdade. A Tereza pode falar, Tereza, que é verdade que a gente saia chorando? Mas o produto ruim, gente, não tem como ser salvo pelo CS, tá? Não tem como. Vai custar muito, vai ser muita gente nessa operação, vai ter muito esse viés de tapa-buraco. Esse lugar que a gente não consegue se reconhecer como realmente fazendo algo bom para o cliente, porque a gente está tapando um buraco o tempo inteiro. Apagando frustrante, né, Robin? É frustrante isso, é frustrante. É muito frustrante, é muito cansativo para a operação. E sem falar dos reportes internos, né? De, poxa, eu já falei, eu já sei qual é o bug, eu já pedi prazo de correção e ninguém me dá prazo de correção. O tal do prazo, né? O dev não tem o prazo, ou não cumpre o prazo, e a gente fica ali no fogo com o cliente. É isso aí, Google, as falsas promessas, comunicação um pouco clara. Quem fica no fogo com o cliente é o CSM, que está prometendo alguma coisa que alguém lá de dentro da casinha prometeu e também não cumpriu. Então, essa ideia de que colocar o CSM para resolver um problema de produto funciona no longo prazo, esquece. No curto prazo, funciona. Por que no curto prazo funciona? Vamos pensar que você tem um produto que já tem várias funcionalidades. Você tem um software que já tem várias funcionalidades. E aí, uma funcionalidade lançada saiu meio bugada. O relatório não está funcionando muito bem, ou a configuração é muito difícil, muito quebradeira ali, precisa fazer alguma configuração difícil. O CSM consegue ajudar o cliente. O relatório não está saindo automaticamente, o CSM vai lá e tira. Boa. Mas ele consegue fazer isso por pouco tempo. Em algum momento, esse relatório vai ter que voltar a funcionar. Não se sustenta. Não vai dar para ser eterno, né? Não, tu pode deixar, todo dia eu tiro o relatório aqui para ti. Não tem como. Se é uma feature humana. O CS não é feature humana. O CS não resolve problema de produto ruim. Então, eu acho que colocando isso em quinto, a gente fecha aqui, Vini, com certeza absoluta, tá? Das 300 áreas que eu já estruturei mais, com certeza absoluta, as dores de todo CSM. De todo CSM. Colocam ele para ser uma feature humana, a parte de custos, de gastos, de manutenção, totalmente descontrolada. Ele não sabe qual é o cliente que vale a pena reter, fica tentando reter todo mundo, a todo custo, promete tudo. Ele não tem gestão sobre dados, ele não recebe informação suficiente para fazer a gestão sobre dados. A cultura está acabando com ele e ele não sabe qual é a meta que é para bater no final do mês. Ou seja, tudo desorientado, né? Tudo desorientado. Isso aqui, tudo junto, o seu CS nem existe, que dirá ser relevante. Ufa. Robs, última pergunta antes da gente partir para a nossa parte final. Vamos lá. Quais os sinais de que o produto é ruim? Como usar os dados para comprovar isso? Opa! Pesquisa de opinião, com certeza. Você precisa saber. Erro 6 eu não ouvi a Robs. Obrigado, Guga. Muito obrigada. Vou colocar esse erro 6 na Depois eu passo o Pix, tá, Guga? Mas vamos lá. Quando a gente tem como diagnosticar, né? É claro que depende da estrutura da empresa, né? Eu não consigo, por exemplo, diagnosticar uma funcionalidade ruim no Spotify de uma forma tão fácil quanto eu consigo fazer em outras operações que eu tenho contato direto com o cliente. Aí depende de técnica de pesquisa. E aí a gente precisa mergulhar também em outras técnicas de CS. Por exemplo, você vai usar uma CSAT, você vai usar uma CES, você vai ler o NPS. E aqui já mora de novo uma grande confusão, que todo mundo acha que tudo é a mesma coisa, bota tudo no mesmo balaio. CES é uma pesquisa de esforço. Se o seu produto está ruim, você faz uma CES dentro do seu produto, onde você acha que a usabilidade ou o esforço do cliente está muito grande. Você conseguiu cadastrar, você conseguiu gerar o relatório, você conseguiu... Ali você coloca uma CES para capturar o quanto é o esforço do cliente para conseguir fazer as coisas. A SAT, você vai colocar em outros lugares, porque ela é uma pesquisa de satisfação. Algo que você fez pelo cliente e você pergunta se ele está satisfeito. Por exemplo,
Após um suporte, após uma venda, após uma conversa, após uma reunião, após um treinamento, você vai lá e questiona. Se você quer saber especificamente sobre o produto, você vai abrir uma CSAT sobre produto. Com relação ao nosso produto, qual o seu nível de satisfação? Com interface, usabilidade, seu treinamento, você consegue chegar ao resultado fim com ele, enfim, você vai fazer ali algumas perguntas específicas sobre o seu produto, disparar via pop-up, vai disparar push notification ali, né? Ou vai disparar, vai disparar via WhatsApp. Você vai ter que usar alguma técnica de entrevista, a não ser que você já tenha um produto traqueado. O que é um produto traqueado? Você consegue literalmente ver onde o seu cliente está clicando, ou onde ele não está clicando, ou onde acontecem erros de clique. O produto traqueado em software, ele às vezes requer algumas melhorias de desenvolvimento, tá? Mas às vezes tem jeitos fáceis de a gente fazer isso, implementando Hotjar, por exemplo. O que é o Hotjar? É um mapa de calor do seu sistema. Onde que o mouse fica parado, onde é que a tela fica parada, onde é que o clique não acontece. Então, se você quer ver sobre produto, você vai precisar ir para técnicas de produto, tá? Fazer isso dentro de CS é possível? Você vai pegar primeiro o insight, né? Os teus clientes que estão cancelando, eles estão cancelando por causa de produto? Você vai pegar essa informação. Seus clientes que estão abrindo suporte, é sobre produto? Você vai pegar essa informação. Seu NPS, tem gente falando sobre produto? Você vai pegar essa informação. Todo lugar que produto foi citado, você vai juntar isso e vai entregar para produto. Porque quem faz pesquisa de produto é produto. Basicamente. Mas o jeito mais fácil de fazer isso aqui, não, é olhando para os 3 principais motivos de suporte, olhando para os 3 principais motivos de cancelamento, juntando essas informações, indo para o teu NPS, para a tua CSAT, jogando tudo compilado para produto pesquisar. Dito e feito. Eu te mando depois, tá? Robs, tivemos 5 erros que fazem o CS aqui parecer relevante, e a gente tem aqui no CSI o nosso quadro do MVP. Né? Antes da gente concluir, então, qual o mínimo viável aqui para quem não quer se tornar uma operação irrelevante? O que minimamente ela quer começar agora? Ela quer começar amanhã, Robs. Quero parecer ser relevante o minimamente possível. O que eu, dentro da minha operação, consigo fazer aqui como CS? Separa os teus processos reativos dos proativos. Porque na área de CS que é jovem, que está começando, ou que não consegue demonstrar relevância, a gente acaba fazendo muita coisa por solicitação. Então, a gente passa o dia inteiro ocupado porque os outros estão demandando, e não porque a gente está fazendo o nosso trabalho. Então, separa. Faz um listão. Abre um Word, abre aqueles controle de tarefa, abre um time de tarefa, tem, como é que chama? Aquele negócio que vai no Chrome, como é que chama? Extensão. Abre uma extensão de time de tarefa, de time de tela, de qualquer coisa que você consiga se controlar minimamente. E começa a registrar tudo que você faz proativamente. Fiz uma análise de cliente, fiz uma análise estatística, construí um relatório, estudei o sucesso de um cliente. O que você fez proativamente na sua base, na sua carteira, e o que você está fazendo por solicitação. Quando você separa, quando você dá luz para essas coisas, você vai conseguir mostrar e também se policiar em questão de tempo e resultado. Porque se você passa o dia inteiro fazendo coisa que foi solicitada e não fazendo coisa que é a sua meta, você nunca vai bater a sua meta. Se a sua meta, por exemplo, é fazer upsell e cross-sell, legal. Você passa o dia inteiro resolvendo dúvida de cliente. Você passa o dia inteiro respondendo o NPS. Você passa o dia inteiro falando com o cliente que está devendo e que não recebeu o boleto. Em que momento você está batendo a sua meta? Então, acho que começa luz para as suas atividades. Você faz aquilo que vai levar o departamento a ter resultado, ou você está fazendo 300 outras coisas que dá resultado, mas não é nada disso. Acho que começa por aí.
Aqui, o Google já falou aqui, ó. Meu Deus, eu falei disso no trabalho hoje. Tem uma semana que entrei no trabalho novo e já notei tanta melhoria para fazer. E uma delas é entender melhor o reativo versus proativo. Siga Não, o conselho Robs. O Guga aqui, ó. Não tá O te Guga, ele tá acompanhando na aí, minha né? vida, acho que desde 2016. Excelente. Turma, explodimos o nosso tema aqui, o nosso tempo, mas quando a conversa é boa, a gente acaba se alongando. Robs, satisfação enorme ter batido esse papo Foi com você. ótimo. Acredito que foi muito aprendizado e muito rico aqui para o pessoal. Isso aqui vai virar uma newsletter, vai para o Spotify, vai para o YouTube, vai ter corte. Opa. Então, segue a gente na comunidade aqui, no nosso perfil. Robs, deixa uma mensagem final, né? O seu contato para quem quiser te encontrar, ter a sua consultoria. Agora é o momento. Até porque eu falei os cinco erros, mas eu não falei os 5 consertos, né? Ó, vamos marcar então, ó, pessoal, vamos deixar marcado aqui já, o 2.0. Não, os 5 consertos é aqui, ó, www.consultoriadesucesso.com. Beleza, não pode entregar o peixe total, né? Boa, verdade. Faz sentido. Os 5 consertos é com boleto já. É com boleto. Parcelado em 5 vezes, tá tudo certo. Opa! Brincadeiras à parte, Vini, foi muito bom compartilhar esse momento de insight com vocês. Espero que realmente tenha, embora de fato eu não tenha falado como corrigir cada uma dessas coisas, só o fato de entender que essas coisas existem, que elas acontecem, que está dentro da empresa, conseguir nomear, conseguir identificar, com certeza é metade do caminho andado. Perfeito. Então façam esse dever de casa aí de olhar para cada um desses 5 pontos, o que mais está te afetando agora nesse momento. Obviamente, estou disponível para trocar figurinha. Quem quiser me mandar mensagem aqui no LinkedIn, quem quiser me mandar mensagem. O meu WhatsApp, inclusive, ele é público no meu LinkedIn e no meu Instagram, tá? Por quê? Porque é meu WhatsApp de trabalho. Pode ser que eu demore para responder? Pode ser, mas eu respondo todo mundo. Então, quer tirar uma dúvida, quer entender melhor o trabalho da consultoria, da mentoria, do treinamento para a sua empresa. Então, quem quiser levar esse papo para um lado profissional com boletos, também estamos aí. Mas quem quiser só trocar uma figurinha, pode mandar mensagem à vontade, que eu gosto muito da comunidade de CS. Acho que de todas as comunidades de trabalho que eu já participei, é a comunidade que mais está disposta a trocar. Obviamente, eu não consigo fazer benching, tá, galera? Benching eu não consigo fazer. Por quê? Porque o meu trabalho é consultoria. Se você quiser fazer um benching sobre consultoria, eu faço. Agora, sobre CS, aí não tem como eu fazer um bench com os dados do meu cliente, né? Aí é aula, aí é treinamento, aí é mentoria, aí é consultoria, mas estou sempre à disposição aí para bater um papo. Excelente, Robs. Pessoal, estamos encerrando aqui nosso 12º episódio. Maravilhoso. Espero vocês no nosso próximo episódio de CSI. Robs, mais uma vez, muito obrigado e o 2.0 vai acontecer. Vai, opa. Vamos fazer um para cada item. Pode ser um para cada item. Vocês querem, pessoal, fazer um para cada item? Bota aqui se vocês querem uma nova live com a Rob, se vale a pena a gente investir nesse cliente aqui com a nossa programação. Aí, Vini, você já está fazendo o upsell, né? Já faz o upsell, exatamente. Boa. Valeu, boa turma. Boa semana para nós, galera. Boa semana. Tchau, tchau. Valeu, Robs.